1 Samuel, capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julgue, como o têm todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dar-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde os dias em que o tirei do Egito, até o dia de hoje. Pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a voz, porém, prostra-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: Este será costume do rei que houver de reinar sobre vós, e ele tomará os vossos filhos, e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua sega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia chamarei por causa de vosso rei, que vos houver escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará a nossa guerra. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constituí-leis um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá, cada qual à sua cidade. E havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror,
filho de Becarote, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Então tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima. Sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que diz: quis a Saul seu filho, toma agora contigo dos moços, e levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa. Porém, não as acharam, pois passaram a terra de Salaim, porém, tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém, tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com que ele ia: vem, e voltamos, para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas, e se aflija por causa de nós. Porém ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente, vamo-nos agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nosso alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, a qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem, dizes vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam uma moça, que saíam a tirar água. E disseram-lhes: está cá o vidente? E elas lhe responderam, e disseram: sim, eis que tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no altar. Entrando-vos na cidade, logo o achareis, antes que suba ao altar para comer, porque o povo não comerá até que ele venha. Porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. E subindo, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao altar, porque o Senhor o revelará aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a esta horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho um atalho para o meu povo, porque o clamor chegou a mim.
E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já tenho dito: Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobre diante de mim ao alto. E comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul, ao seu moço, e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse: Põe-na na parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: Eis que isto é sobejo. Põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo: Eu tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do altar para a cidade, e falou Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te. E levantou-se Saul, e saíram para fora ambos, e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus.